Buongiorno, criadora! Eu sou Sara Benetti, seja bem-vinda ao meu canal. Se você é nova por aqui, eu sou estilista e a primeira mentora de mulagem para criadoras audaciosas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo da costura de como eu desenvolvi este cinto aqui. Uma peça que eu queria muito fazer e eu trouxe ela dentro do meu quadro que você já deve ter visto aqui no Shorts pelo YouTube, tanto lá nas outras redes sociais, que são 14 vídeos de mulagem em 14 dias até o meu aniversário. Então, se você não me segue nas outras redes, vai lá e me siga, que eu tô te esperando por lá. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, curta, comenta e compartilhe com as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam criar, amam modelar e amam costurar. Bora pro vídeo! Olha, essa peça tem 4 moldes, além da tira que eu vou usar para fazer, para dar um nó, enfim. Mas aqui eu tenho a parte da frente, que vai entre a linha do quadril, quadril alto, a parte da cintura, frente, cintura, costas, e a parte das costas. E a parte das costas, esse detalhe aqui, não vem até o centro das costas exatamente. Então, este daqui eu cortei ele na dobra. Cortei ele na dobra, e esse aqui, quando eu for costurar, ele vai ficar, a dobra tá aqui, ele vai ficar tipo 1 centímetro de distância, porque como essa peça, ela é para ser um cinto, eu preciso cuidar como que eu vou fazer para usar essa peça e conseguir sentar. Então, além de desenvolver a modelagem, a gente precisa avaliar essa questão de utilização da peça. Sempre que você for pensar em desenvolver uma peça, analise se a modelagem que você está fazendo, ela é possível da pessoa usar, vestir, sentar, subir escada, enfim, viver uma vida normal com a peça que tu está desenvolvendo. Então, aqui eu fiz essa parte das costas longe justamente por causa disso. No final do vídeo vocês vão ver como ficou e vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Então, os primeiros moldes que eu vou costurar é com relação à parte do cinto que vai ficar na cintura. Então, este molde e este molde. Vou unir os dois pela lateral e vou passar uma costura. Como o molde das costas, ele tá cortado na dobra, então ele tá inteiro, lado direito e lado esquerdo, eu vou pegar o molde da frente. Agora, eu sei que essa daqui é a lateral do meu cinto e vou costurar esta lateral com a lateral. Então, eu pego. Bota aqui, bota aqui. Já posso pegar o outro e já organizar pra costurar. Vou fazer, como ele é todo forrado, eu vou fazer toda uma costura de 1 centímetro em todas as peças. Eu cortei elas para essa peça ser toda forrada e depois o detalhe da parte de baixo eu vou costurar com a parte do cinto em si, que vai ficar na minha cintura, e vou fazer uma costura tipo de punho, pesponto que a gente faz, então ele vai ficar todo forradinho. A única coisa que eu não vou ter nessa peça final para mostrar para vocês vai ser o metal que a gente pode colocar aqui. A imagem de referência dessa peça, ela é um couro, então não precisa necessariamente ter um metal ali. Eles conseguiram fazer exatamente uma peça com o próprio couro. Só que como eu tô fazendo com tecido, não tem como eu deixar ele dessa forma. Existe a possibilidade de a gente fazer nessa região aqui, olha, costura embutida também. Eu não vou fazer aqui, porque essa peça aqui é só um protótipo, então eu não vou, enfim, trabalhar dessa forma, mas tem como ser feito, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pra vocês de como eu faria em uma peça de um tecido usável, tá? Porque esse aqui é algodão cru. Tem como usar? Tem como usar. Inclusive, vou fazer uma peça pra
pro especial 14 vídeos de mulagem, 14 dias, que provavelmente você já viu algum vídeo com relação a isso, tanto aqui nos shorts do canal, quanto nas minhas outras redes sociais. Então, eu tô fazendo essa sequência de vídeo até o meu aniversário, que é no dia 14 de junho. Então, tem bastante coisa pra vir ainda, mas, enfim... Quando eu for costurar essa peça aqui, fazer esse cinto num tecido final, que inclusive estou pensando em fazer com uma camurça mais grossa, aí eu mostro pra vocês, pode ser? Mas aqui, ó, fiz uma costura de 1 centímetro de um lado, faço do outro também, unindo essas peças. Então, a costura ficou assim, olha, unindo frente com as costas. Já temos quase um cinto aí, pessoal. Vou costurar a parte do forro, no caso, exatamente da mesma forma. E agora, eu vou levar lá no ferro pra abrir essa costura. Então, eu vou passar o ferro dessa forma aqui, pra vincar bem essa costura. Agora, antes de costurar a parte da bainha, digamos assim, fazer o acabamento nessa peça, eu tô tombando 1 centímetro, que é onde eu vou unir com o detalhe e fazer tipo como se fosse o acabamento do punho pespontado que eu falei. Então, aqui eu faço uma marcação de 2 centímetros em toda essa parte. Aí, agora, eu trago esta região aqui até os 2 centímetros. Assim, eu vou estar vincando, dobrando essa parte em 1 centímetro. Se você quiser fazer o vinco em 2 centímetros, marca o dobro, 4 centímetros e assim por diante. E caso você esteja começando hoje com a parte de costura e quer testar costura, eu recomendo muito que você trabalhe com algodão cru ou um tecido 100% algodão. Pode ser tricoline também, porque depois você vai conseguir usar essa peça, né? O algodão cru, ele acaba, enfim, sendo mais utilizado só para desenvolver modelagem e protótipo. Mas ele é um tecido muito firme, que você costura, a costura fica linda. E também quando você vai passar o ferro, ele vinca, que é uma beleza. Se a gente for trabalhar com um tecido mais leve, aí tem uma complexidade muito maior. Então, se você tá começando na parte da costura, eu recomendo você trabalhar com tricoline ou algodão para fazer testes. Agora que eu já vinquei aqui, como eu mostrei para vocês lá no ferro, eu vou unir essa parte, tanto direito quanto forro. Vou unir todo ele. Aqui eu alfinetei só o início, porque eu já tenho prática, ok? Então, eu vou trabalhar com ele solto. Mas se você não tem prática ainda, coloca alfinete em todas as partes, porque vai te ajudar bastante, vai te auxiliar bastante quando você for costurar essa peça. Inclusive, quando eu preciso fazer uma costura que ela é muito curva, eu coloco muito alfinete. Mesmo tendo quase 10 anos na parte da costura, eu sempre coloco alfinete na parte curva, justamente pra gente conseguir encaixar. Principalmente quando eu tô fazendo uma manga, nossa, eu encho de alfinete aqui. Mas, enfim, vou fazer a costura nesta região e também aqui, que é onde, basicamente, o centro da frente. Então, faço essa costura e como vocês podem ver aqui, ele tem essa diferença, né? Que é o 1 centímetro que eu coloquei. Essa parte aqui é o lado direito que eu vou usar. Porque daí eu posso fazer a costura de pesponto nessa parte e ela vai ficar perfeita. Porque pode vir a ocorrer da costura de pesponto na parte do forro desencontrar, tá? Principalmente quando a gente tá trabalhando com tecido muito leve. O algodão cru, ele não vai acontecer isso, mas eu geralmente trabalho dessa forma. Faço a costura de pesponto do lado direito, não no forro. Aqui eu também vou passar uma costura de 1 centímetro. Com essa costura finalizada, eu vou desvirar essa parte aqui. E eu já expliquei várias vezes em outros vídeos aqui pra vocês. Eu posiciono meu dedo aqui dentro, tombo primeiro uma das margens de costura, dessa forma. Depois eu tombo a outra exatamente na margem de costura. Dessa forma, segurando a margem de costura, agora eu consigo desvirar. Desviro
e ele vai ficar com a quina perfeita. Olha, fica bem um ângulo de 90 graus. Eu faço do outro lado também. Eu posso passar uma costura de pesponto também aqui, nesta região. Mas como eu tô trabalhando com algodão cru, ele vai segurar, então eu não preciso fazer. Se por acaso você for fazer em um outro tecido, eu recomendo que você faça a costura de pesponto. Para essa costura de pesponto, segurar o forro, que é para isso que eu faço a costura de pesponto aqui, gente. Ou para fazer o acabamento, ou para segurar o forro. Enfim, agora eu vou levar essa peça lá pro ferro, vou vincar, e aí eu já vou fazer a costura da parte de baixo. Agora já está vincado lá no ferro. Eu vou deixar ela guardada aqui do lado, vou fazer a costura do detalhe da parte de baixo, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é costurar a lateral das costas com a lateral da frente. Não vou fazer separado, eu uno e depois faço o acabamento de tudo. Basicamente, o mesmo processo que eu fiz ali na parte do cinto em si, né? Porque essa parte aqui, ela vai pra baixo do cinto, então eu uno esses dois e faço uma costura de 1 centímetro nessa região. Faço tanto do lado direito, e lado direito, esquerdo. Conseguiu entender? Quanto o lado do forro, direito, esquerdo. Olha. Então, vai ficar uma costura que vai unir dessa forma. Vou fazer as outras e daí eu mostro pra vocês depois como que vai ficar. Costurei e aproveitei pra já levar no ferro pra vincar. Então, abri essa costura. E agora eu vou pegar o forro com o lado direito, encaixo essas partes e eu vou costurar aqui, aqui, aqui e aqui. Esta parte que eu não vou costurar ainda é a parte que eu vou incluir no cinto. Então, eu vou fazer essa costura de 1 centímetro também, exatamente igual em toda a volta. Lembrando que a costura aqui não tem mistério, eu tô fazendo tudo uma costura de 1 centímetro. Isso porque eu tô trabalhando com um forro, mesmo que ele seja no mesmo tecido, na mesma cor. Inclusive, eu tava pensando antes que seria muito interessante a gente fazer o forro, tipo, uns 5 milímetros um pouco maior nessa parte aqui, e fazer ele numa outra cor. E daí vincar e deixar essa parte do forro à mostra. Quando você for vincar lá no ferro, deixa o forro aparecendo, vai ficar quase como se fosse um vivo nesse cinto. Ia ficar muito legal. Então, agora eu venho aqui e vou desvirar essa peça. Faço o mesmo esquema de antes, seguro as duas margens de costura para desvirar. Posiciono elas no sentido certo, eu vou com relação à parte da costura. Então, eu posiciono a margem de costura, se a costura foi feita assim, eu vou posicionar, ó. Vou posicionar a margem de costura aqui e aqui. Ele fica no mesmo efeito. Eu não vou fazer um posicionamento, tem que ficar assim. Não vou fazer um posicionamento, esse assim e esse assim. Aí não vai ficar o V. Conseguiram entender? Às vezes eu explico umas coisas que na minha cabeça faz sentido, do jeito que eu explico. Olha, por exemplo, aqui, ele não é exatamente um ângulo de 90 graus. Vou mostrar pra vocês. Olha, aqui ele não é exatamente um ângulo de 90 graus. Então, eu tombo uma e eu tombo a outra, sempre seguindo a margem de costura. Porque ele vem reto e depois ele tomba, basicamente num ângulo daí de 45 graus e não de 90. Então, para desvirar, eu vou fazer dessa forma aqui. A mesma coisa aqui, tombo um lado, conforme a margem, tombo o outro. E ela vai ficar com esse V perfeito daí.
Desvirar. Vou, na realidade, desvirar esse aqui primeiro, porque fica mais fácil. Tombo conforme a margem de costura e seguro a margem de costura pra desvirar. Olha! Cabedinho! Agora, o outro lado, que daí eu sigo sempre a margem de costura. Então, no ângulo de 90 graus tem que ficar assim. Quando eu vou tombar a margem de costura, tombo uma, tombo outra. Neste aqui, como uma está reta e a outra está inclinada assim, eu vou tombar uma e vou tombar a outra, deixando ela inclinada. Como eu mostrei antes pra vocês. Conseguiram entender agora a parte da minha mão? Fica mais fácil, né? Ó, ela fica daí com este ângulo. Claro que não vai ficar com um ângulo de 90 graus, que nem aqui, bem bonito. Claro que não vai ficar com um ângulo de 90 graus aqui, bem bonito, mas ele fica conforme o ângulo que a gente colocou lá na modelagem. Agora, eu posso desvirar essa peça toda, levar ela lá pro ferro, vincar ela e fazer esse mesmo processo na outra lateral. Agora, já estou com essa parte vincada, ela fica bem no ângulo de 90 graus, sabe? Tudo muito bonito, tanto do lado direito quanto do lado do forro. Esta parte aqui, que é a frente, eu vou costurar ela rente à parte da frente aqui. Ou seja, eu vou pegar esta peça e vou costurar ela aqui. Vou costurar ela aqui, então, bem rente. Quando eu for desvirar, vai ficar com esse acabamento. Já no centro das costas, não vai unir, tá? Costurei, unindo a parte do cinto com essa parte de baixo. E como na modelagem, ela é pra ficar um pouquinho mais longe do corpo, quando eu faço isso aqui, essa parte do detalhe, tá vendo? Ela fica pra fora, digamos assim, não fica reto, chapado. Quando vocês verem no meu corpo, vocês vão conseguir entender. Parte das costas, então, tem tipo como se fosse essa fenda, como eu comentei com vocês. Agora, eu tombo a margem de costura aqui pra dentro, trago essa parte, que é o lado direito, que já está com um acabamento de 1 centímetro, vincado lá no ferro. Vou posicionar ela aqui e vou passar uma costura de pesponta em toda essa parte. Enquanto isso, eu já fiz uma tira normal, tá? Cortei ela, essa largura aqui, deixa eu medir. Esse cinto aqui eu fiz com 4,7. Na realidade, eu não medi, tá? Eu só fui lá no algodão cru, vi mais ou menos uma medida que eu queria, cortei, rasguei e trouxe aqui pra máquina e costurei, tá? Eu primeiro costurei ela, depois desvirei e aqui na parte da ponta eu fiz uma costura de pesponto, tá vendo? Eu nem tirei a linha aqui ainda. Então, foi dessa forma que eu fiz. Bem simples. Olha, até enquanto que eu tô costurando, essa parte fica mais alta, tá? Fazendo uma costura de pesponto aqui. Adiciono essa parte em cima da costura já existente e passo a costura de pesponto. Minha máquina, ela tá com a agulha toda para a direita, então por isso que eu consigo fazer aqui no 7. E aqui é o tamanho do ponto, tradicional, normal, padrão. A costura de pesponto fica assim, então fiz essa costura em toda a volta. Agora, vou levar pro ferro e vincar para ficar bem bonito. E a peça no corpo ficou dessa forma. Inclusive, se vocês querem um vídeo mostrando passo a passo dessa modelagem, comenta aqui embaixo, que dependendo do quanto que vocês quiserem, eu trago um vídeo dessa modelagem por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui. E também comenta se você gostou de como essa peça ficou, como foi o processo de costura dela. E a gente se vê no próximo vídeo, que é esse que tá aparecendo aqui na tela para você.
Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, porque eu tô trazendo bastante vídeo com relação a essa parte da moda, criação, modelagem e costura. Inclusive, encaminhe esse vídeo e o meu canal para as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam criar, amam modelar e amam costurar. A gente se vê nesse vídeo que está aparecendo aqui. Um beijo!